Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós nesse domingo, onde meditamos e refletimos sobre esta palavra que há pouco foi lida, especialmente do Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Também cumprimento quem está aqui hoje, presencialmente, também nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão. Vivemos em épocas de muitas preocupações. Muitas coisas inquietam o nosso coração, o coração das pessoas pelas quais nós amamos. Preocupações em relação aos nossos filhos, preocupações em relação ao nosso trabalho, preocupações em relação à nossa saúde, preocupações com aquilo que virá. E muitas vezes isso vai gerando angústias, e essas angústias acabam fazendo com que a gente se pergunte: e agora? O que eu vou fazer? E agora? O que será? Você já se sentiu assim, onde as coisas ao redor são muito maiores do que a gente consegue controlar? Você já se sentiu como se você não tivesse controle sobre a situação, sobre a realidade que está ao seu redor? Sentiu talvez até um pouco pequeno demais? Como você tem lidado com esse tema, com as preocupações? Às vezes eu me pergunto, alguém que diz assim: não se preocupe. Ou talvez não entende o que está por trás das implicações daquela situação. Ou talvez não se importe tanto com aquilo que eu estou passando, com aquilo que eu estou sentindo. Como é que você tem lidado com as preocupações? Tem um autor que define preocupações de uma maneira bem diferente. Ele diz que as preocupações ou as ansiedades da vida são como uma cadeira de balanço. Nos deixa em movimento, mas não nos tira do lugar. De fato, se a gente for olhar para algumas das pesquisas que falam sobre esse tema, e tem muitas que falam sobre o impacto que as preocupações e a ansiedade trazem, vão ir mais ou menos nessa direção. Não sei se vocês conhecem o site vivenciar.net. É um trabalho maravilhoso que aborda vários aspectos das grandes preocupações da nossa vida. Ali, dentro desse site, que lida muito com temas de preocupações, ele diz que 85% das pessoas das situações onde a gente se preocupa, 85% não acontecem. E as coisas que acontecem, às vezes, não são tão graves como a gente imagina. Percebem que às vezes a gente amplifica muito, porque as preocupações elas nos levam a tentar adivinhar o futuro e as situações que vão acontecer antes mesmo delas acontecerem. Então, por isso, não só aqui, mas em muitos lugares, Jesus fala sobre as preocupações. E hoje eu gostaria de entrar um pouquinho nesse tema com vocês. Na verdade, esse é um tema que não começa hoje, começou já na semana passada. Baseado na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, o início do capítulo, e o que a gente refletiu na semana passada, foi: qual o sentido da vida? E aqui a pergunta está por trás de um homem que faz um esforço muito grande para ir até em direção a Jesus e fazer uma pergunta, na verdade não uma pergunta, dar uma ordem para Jesus. Jesus, você precisa resolver o meu problema. Mande o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus fala: eu não sou mediador das coisas terrenas. Mas nesse momento ele aproveitou para tocar no coração daquilo que estava por trás dessa preocupação daquele homem rico, um homem de posses. E Jesus então conta uma parábola também de um homem de posses. Ele fala de um homem que tinha conquistado e agora tinha a possibilidade, a sua fazenda tinha dado muitas coisas boas. Só que ele tinha um problema. Esse problema é onde não tinha onde armazenar tanta coisa boa que ele havia recebido da colheita. Ele pensa: não, vou derrubar aquilo que eu tenho e vou fazer outros maiores. Para que eu possa então comer, beber, alegrar, desfrutar de tudo aquilo que conquistei. E Jesus chama ele de tolo, de insensato, por quê? Porque ele queria aproveitar e usufruir ao longo de toda a vida. Mas Deus deu apenas esta noite.
E é nesse contraste que a gente viu na semana passada, de pessoas que buscam preencher o sentido da sua vida, se preocupam ao máximo com as coisas desta vida, mas não buscam ser preenchido com as coisas que vêm de Deus, não ser ricos para o Senhor, para as coisas que não se perdem, não se destroem, não se corrompem. E então, agora que inicia o versículo 22, Jesus falando para os discípulos então, especialmente para os discípulos. Se antes era um homem que Jesus não conhecia, que veio ao seu encontro, agora ele fala com pessoas que ele conhecia, que eram os seus discípulos, que caminhavam com ele, que estavam ao lado dele, que já conviveram com Jesus ao longo de muito tempo. Se por um lado aquele homem era um homem de posses, né, e que tinha muitas riquezas, Jesus conta uma parábola de alguém que tinha muitas riquezas, agora a gente percebe um outro contraste. São pessoas que não têm muitos recursos, são pessoas que estão de fato preocupadas o que vai acontecer com o dia de amanhã. Será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Enfim, como é que eu vou sobreviver? Então essa era uma preocupação real dos discípulos, que olhavam para a realidade e percebiam a angústia. E agora, o que será? Mas aqui demonstra que tanto as pessoas com mais posses ou as pessoas com menos posses, as pessoas com mais recursos, as pessoas com menos recursos, ambas passam pela mesma questão. Ambas sofrem sobre essas preocupações em relação à vida. Mas aqui Jesus, ele vai direto ao ponto, ao coração, onde fala das preocupações que podem nos afastar da presença do Senhor, ou podem fazer com que a gente se afaste ou perca a nossa fé. E é por isso que Jesus ele aborda esse tema diversas e diversas vezes. Como as preocupações elas podem nos afastar da presença do Senhor. Então Jesus ele vai até os discípulos e diz assim: é por isso que eu digo a vocês, no versículo 22, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. E aqui Jesus usa dois exemplos, os corvos, os pássaros, e ele usa o exemplo também das flores, das plantas. E a ideia é a mesma, ele utiliza algo da criação. Se a gente lembrar do Catecismo Menor, quando fala sobre o primeiro artigo, quando Deus criou todas as coisas, a gente vai lembrar que Deus não apenas criou, mas também mantém, sustenta, preserva. Deus está dizendo que Ele não cria as coisas do nada, mas Ele também cuida daquilo que Ele cria. E então Ele traz o exemplo dos corvos. Eles não semeiam, não colhem, não têm dispensas nem depósitos, fazendo uma referência direta à última história que Ele tinha contado, falando do rico insensato. Mas Deus dá de comer para eles. Vejam então a pergunta que segue: será que Deus não cuidará também de vocês? Essa é a pergunta que Jesus faz, né? Depois ele faz um outro exemplo das flores do campo. Olha só como as flores são belas, mas elas não trabalham, não fazem nada. Mas mesmo assim Deus as veste. Deus veste as plantas de forma muito mais bonita do que Salomão teve condições de vestir. E aqui a gente percebe também a mesma pergunta por trás. Será que Deus também não se preocupa com você? Se Ele se preocupa com alguém que não faz depósitos, não guarda, e se Deus se preocupa com as plantas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem, será que Ele não vai se preocupar também com cada um de nós? Porém, tem um aspecto que esse texto gera no meu coração, e eu acredito que de alguma forma gera no coração de todos nós. Justamente esse incômodo com a palavra não se preocupem. Porque, pensa, se Jesus chegasse do nosso lado e dissesse assim: Mateus, para que tu está preocupado? Para que tu está ansioso com essas coisas? Por um momento, quando eu olho para isso, eu penso assim: o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou tendo esse sentimento que Jesus está dizendo para não ter? Não sei se isso gera no coração de vocês, mas no meu gera. Quando eu ouço Jesus falar assim: não se preocupe, mas eu tenho preocupações
diárias, eu fico, será que Jesus está simplesmente negando um sentimento, uma situação que eu estou passando, e que não só eu passo, mas que é uma realidade comum? Ou será que Ele não se importa com aquilo que eu estou passando, né? Com as situações que estão diante de mim? Mas aqui vem o ponto. Jesus, Ele não traz palavras prontas, simplesmente para aliviar a conversa. Mas Ele vai ao coração da questão, especialmente para os discípulos, e a gente pode aplicar também para o nosso coração, para a nossa vida. Jesus vai fundo e revela o porquê essas preocupações podem dominar a nossa vida. Então, Jesus não está falando tanto das preocupações que a gente tem, mas o porquê você tem essas preocupações. Então, é olhar um pouquinho mais fundo no nosso coração. E a resposta desse porquê está no versículo 30, que diz assim: pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. E aqui Jesus faz uma comparação. Quando ele fala os pagãos deste mundo, ele está dizendo que se preocupam com isso, é onde eles estão colocando o seu coração, onde eles estão colocando a sua confiança. Né? E aonde, quando não se tem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar, né, no reino de Deus, muitas vezes, aonde está o nosso coração? No caso, os deuses, nos ídolos, mas no governo, no poder, na fama, na riqueza, enfim, em alguma outra coisa que não seja o Senhor. E é mais ou menos aquilo que Jesus estava dizendo, e disse, né, nesse mesmo texto: aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. Aonde está seu tesouro, onde está seu tesouro, ali estará o seu coração. Ali estará seu ídolo, ali estará seu Deus. Jesus, ele vai ao ponto dessa questão. E em comparação, ele diz, por outro lado, o Pai sabe. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, que não vivam como se vocês não tivessem um Pai. Não vivam como se vocês não tivessem um Pai eterno que cuida de vocês. Não vivam querendo colocar a sua esperança. Você lembra o Salmo 33 fala de pôr a sua esperança no Senhor. Não vivam e não coloquem a sua esperança em outras coisas que corroem, que se perdem, que se estragam e que são passageiras. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Coloque e viva como se, né, com um Pai que conhece vocês. E talvez, pelo menos para mim, a história que me veio à mente é do filho pródigo. Vocês se lembram dessa história? De repente, o filho chega até o pai e faz uma pergunta muito profunda. Pode ser que a gente passe essa história de forma muito rápida, mas ele faz uma pergunta que diz assim: pai, eu não quero saber mais de você. Meu coração não está mais aqui. Eu quero meu dinheiro, eu quero viver outra coisa. Ou seja, a minha segurança, o meu valor, minha identidade não é mais representado por essa família. Mas aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, está representado naquilo que esse dinheiro pode me dar. E o dinheiro, por outro lado, fala assim: não, eu posso te dar isso. Eu posso te dar aquilo que você quer. Você quer segurança? Eu posso te dar isso. Você quer controle na vida? Eu posso te dar mais controle. Você quer identidade? Eu posso te oferecer isso. E assim, o dinheiro os seduziu a sair de casa e a viver o mundo. Mas claro que a gente lembra também do final dessa história. Quando tudo acabou, o dinheiro acabou, o que ele buscava, que era valor, segurança, identidade, que era aproveitar uma vida longe do Pai, isso também o abandonou. Ao ponto de a gente saber aonde ele ficou. Mas o que não abandonou foi a lembrança da casa do Pai. Você lembra? Isso não abandonou o filho pródigo, aquele filho perdido, o filho que tinha saído de casa. Ele lembrou: na casa do meu pai. Na casa do meu pai. E ele falou assim: os servos recebem tudo isso. Eu vou voltar para casa. Não como filho, mas como servo. E o mais impressionante dessa história é que quando ele estava longe, o pai estava esperando. E vai ao encontro dele correndo,
não perguntando o que havia acontecido, mas o abraçando, o acolhendo e dizendo assim: vou fazer uma festa. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora vive. Jesus está nos convidando a perceber que quando colocamos o nosso coração nas posses, nas riquezas, enfim, em qualquer outra coisa, nós estamos desfazendo ou substituindo o amor desse Pai por cada um de nós. E é por isso que Jesus vai ao coração, ao nosso coração. E Ele também está falando não somente de dinheiro, Ele está falando aonde você prende a sua esperança, aonde você coloca o seu coração, onde você confia. Hoje é dia dos pais, A gente lembra com muito carinho, a gente vê muitos filhos com os pais aqui hoje presentes. Nós, como pais, buscamos muito e tentamos ao máximo dar o melhor aos nossos filhos. Mas por mais que a gente tente entender ou identificar as dores, as angústias, as aflições e as preocupações, por mais que a gente busque aliviar tudo aquilo que está no nosso controle, a gente não consegue. A gente pode tentar, mas a gente não consegue conhecer perfeitamente os nossos filhos e a gente não consegue perceber e conhecer perfeitamente aquilo que eles estão passando, aquilo que está no coração deles. Mas olha só que impressionante, um capítulo anterior de Lucas, capítulo 11, no capítulo anterior, a gente ouve Jesus dizer: por acaso alguém de vocês será capaz de dar uma cobra aos seus filhos quando ele pedir um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, ou seja, mesmo sendo falhos, imperfeitos, mesmo tentando o melhor, conseguem dar coisas boas aos seus filhos? Muito mais o Pai dos céus, que conhece vocês, dá o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Porque o Pai eterno, Ele é diferente. O Pai é aquele que nunca nos abandona. E o Pai é aquele que sempre está presente. Lembremos do Salmo 27, versículo 10, onde o salmista Davi diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem. Conseguem completar esse versículo? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Talvez vocês vão lembrar do Salmo do texto do profeta Isaías, capítulo 49, onde o Senhor diz: será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse. Consegue completar o final? Eu nunca esquecerei de vocês. Jesus está dizendo uma coisa muito forte aqui. Não sei se a gente percebe isso, mas Ele está nos chamando de filho. Está nos chamando de filha. Ele nos permite chamá-lo de pai. Sim, de pai. É isso que Ele nos dá. Ele nos dá essa filiação, Ele nos adota. E não apenas o fato de nos chamar de filhos, mas justamente pelo fato de que Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará ao nosso lado. Ele sempre estará cuidando de nós. E Ele fará mais uma coisa também. Ele tem prazer, Ele tem alegria de dar um reino para nós. Deus vem dar um reino para nós, uma herança eterna. E esse reino, essa herança, nós não conquistamos, nós não pagamos com ouro, com prata, com trabalho, Não, o que nós recebemos desse reino foi pago por nós por causa do sangue de Jesus na cruz. Justamente por nos conhecer tão profundamente, nós podemos ouvir Jesus dizer: não se preocupe. O Pai conhece as nossas necessidades, não porque... o Pai nos conhece as nossas necessidades e também se importa conosco, ao ponto de falar para os discípulos e para nós: não tenha medo. Ao ponto de falar para Abraão: não tenha medo. Ao ponto de falar para todos aqueles que a gente leu no texto de Hebreus, não tenha medo. Eu tenho preparado algo especial para vocês. Eu estou com vocês, eu tenho prazer em dar o reino de Deus para vocês. Tem um aspecto que eu percebi nessa semana, não tinha percebido antes. Eu gostaria de compartilhar com vocês.
a maneira como Jesus, enquanto esteve aqui, se relacionava por meio das orações ao seu Pai. Percebem todas as vezes onde ele fala a respeito de Deus, pelo menos nas vezes que eu lembrei e eu fui olhar, todas as vezes Jesus chama Deus de Pai. Olha só que interessante, aqui a gente viu 2 vezes já, né? O Pai conhece vocês, o Pai vai dar o reino de Deus a vocês. A gente vai lembrar de outros momentos também, onde Jesus ele chama Deus de Pai. E nos permite também chamar Ele de Pai na oração do Pai Nosso, né? Mas tem um momento que Ele não chama de Pai. Vocês se lembram qual é? Quando Ele está na cruz. Você lembra desse momento? E nesse momento ele cita o Salmo 22 e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento ele sentiu a ausência da presença do seu Pai, enquanto esteve aqui na sua humilhação, para que nós pudéssemos obtê-lo. Por causa daquilo que Cristo fez por nós, hoje nós temos então condições e Deus nos deu a oportunidade de chamar Deus de Pai. O que Deus faz por nós? Ele nos dá vida. Vamos lá. A gente quer finalizar agora. Olha só que interessante. A partir do versículo 35, parece que muda um pouco o tema. Ele fala assim: fiquem prontos, fiquem alertas, não se preocupem, né? Estejam prontos para receber. E aqui tem uma imagem que me surpreende todas as vezes que eu ouço. De uma certa forma, ele traz um exemplo, uma parábola. Ele traz uma situação, apesar de não falar especificamente sobre preocupações, demonstra como o Pai, o que Deus Pai faz para conosco. Ele diz assim em forma de parábola, né? Se você é um servo, o normal é que quando o mestre volta para casa, o servo o sirva. Esse é o normal, esse é o esperado. Ele está falando, imaginem uma festa de casamento, onde o mestre, o patrão vai para a festa. A gente sabe das festas de casamento daquele tempo, do período de Caná da Galileia, se passava alguns dias de celebração. Então imaginem, o servo é aquele que fica pronto, esteja pronto, preparado para a chegada do mestre, para que quando ele chegar, possa o servir. Isso é o esperado, isso é o que deveria acontecer. Então tem um aspecto aqui que chama a nossa atenção e que nos surpreende. Agora, quando o mestre chegar, quando o patrão chegar, o que vai acontecer? Aqui, o mestre, ele que vai chamar os servos, colocar ao redor da mesa, e o patrão, o mestre que vai servir. Não deveria ser assim. Deveria ser ao contrário, os servos que o servem. Mas Jesus diz, no meu reino é diferente. No meu reino, eu que venho para servir. O Senhor tem prazer em dar o seu reino para nós. Agora, que tipo de reino? Não é um reino onde nós vamos servir a Deus. É diferente, onde Deus, em Cristo, vem nos servir. E é isso que o Pai faz por nós. É isso que o Pai faz por você. Ele envia o seu Filho não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Isso fica concreto, visível, real, todas as vezes que nos reunimos também aqui no momento de culto. Nós ouvimos Pedro dizer, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida. Então, quando nós estamos reunidos na casa de Deus, na casa do Pai, nosso coração está preenchido de muitas preocupações. Muitas preocupações. Eu só posso conhecer as preocupações do meu coração e algumas preocupações do coração daqueles que moram comigo. Talvez algumas de vocês também a gente pode estar orando, e a gente ora, a gente se preocupa com vocês e com a caminhada de vida de vocês, mas quando a gente está reunido em culto, tem muitas angústias e aflições que estão na nossa vida caminhando conosco. E o que esse Pai faz? Ele fala assim, você que está com o coração angustiado, você que está com o coração aflito, vem até mim. Sente-se ao lado da mesa, porque eu venho para servir. Eu venho para trazer vida. Eu venho para trazer perdão. Eu venho para carregar essas angústias e aflições e colocar na cruz e dizer, está pago. Eu cuido de vocês.
Eu me preocupo com vocês. Eu dou esperança para vocês, especialmente no pão e no vinho, na ceia do Senhor. Cristo vem nos servir dizendo: toma, isto é meu corpo, toma, isto é meu sangue, para perdão e remissão dos teus pecados. Esse Deus é um Deus que nos conhece muito. É um Deus que se importa com as nossas preocupações, sim, ao ponto de nos convidar a sentarmos na sua mesa. Esse é o tipo de Deus que temos em Jesus Cristo. Ele não se preocupa com uma frase pronta, apenas para fazer com que a conversa continue. Não, de fato ele vem não apenas para ouvir, mas para resolver. Ele vem para dizer: meu pequeno rebanho, não tenha medo. Eu te dou um reino eterno. Eu tenho a alegria de te dar um reino eterno para o seu coração. Um reino que eu venho te servir, aqui e na eternidade. Amém. Nos colocamos em pé. Que a bondade e a graça de Deus possam habitar no coração de todos nós. E nas preocupações e angústias que a gente tem na vida. Um dos convites que Jesus faz é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu tenho descanso a te dar. Aonde? Na sua casa, na minha casa, aonde vocês podem encontrar alívio e esperança. Amém.